dia, vascaíno, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno, Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, a chuvosa e carrancuda cidade de Paracambi, no estado do Rio de Janeiro, também carrancudo e chuvoso, trazendo vídeo aí de quinta-feira, vídeo aí de pré-jogo, porque hoje tem Vasco, hoje é dia de passar raiva, hoje é dia de ficar nervoso, hoje é dia de ficar tenso, ou não, eu espero que seja dia aí de ficar feliz, de ficar alegre, de ficar efusivo, de comemorar a quebra de um jejum aí perturbador, que a gente tá aí com o Palmeiras aí há mais de 10 anos que a gente não ganha do Palmeiras dentro de São Januário. Vamos falar de Vasco, vamos falar de assuntos aí relacionados ao Vasco da Gama, mas antes de mais nada, peço a vocês encarecidamente, gente, seu joinha e seu like. Primeiramente de tudo, tá? Joinha e like aí, pelo amor de Deus, gente. Dá o like no vídeo, pro vídeo aí ser impulsionado aí na plataforma do YouTube, que senão o YouTube não entrega. Também a visualização de vocês. Peço também para se inscrever no canal, que é rapidinho. Vai lá no botão inscreva-se, ativa o sininho de notificações também para vocês ficarem sabendo quando um vídeo subir aí da plataforma do YouTube, e também para você compartilhar esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis, familiares, parentes, amigos, melhores amigos, cachorro, papagaio, periquito, cachorro, gato, galinha, todo mundo, se puder compartilhar aí, gente, serei muito grato a vocês, pois sem vocês eu não sou nada, eu não sou ninguém. Vamos falar de Vasco, gente. Hoje tem jogo, hoje tem Vasco Palmeiras de São Januário às 19h30, né? Na continuação aí da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes vamos falar aqui da tabela do Campeonato Brasileiro. A tabela não, eu vou trazer os jogos de ontem, tá? A tabela eu vou trazer mais tarde lá no pós-jogo. Eu trago a tabela direitinho para vocês, já finalizada. Lembrando que tem um jogo aí que não vai ocorrer, que é Atlético Paranaense e Botafogo, que creio eu que vai ser na Arena da Baixada. Foi adiado porque o Botafogo disputou a pré-Libertadores aí na quarta-feira, então quer dizer, foi na quarta ou na terça-feira, se eu não me engano. Então o Botafogo não pode jogar hoje, tá? Então o jogo do Botafogo passou para o dia 20/3, sem horário definido, sem local definido. Creio eu que seja na Arena da Baixada, né? Campo do Atlético Paranaense. Enfim, então esse jogo foi adiado. Botafogo aí acho que já vai para 2 jogos a menos. Se eu não me engano, o Botafogo foi eliminado da pré-Libertadores, né? Lamentavelmente, fazer o quê? O bairro continua sendo o bairro. Então, a tabela do Campeonato Brasileiro, ontem tiveram 1, 2, 3, 4 jogos. Teve o jogo das 19 horas, que foi entre Atlético Mineiro e Internacional de Porto Alegre. O Atlético Mineiro venceu em casa, na Arena RMV, por 1-0. O Bahia enfrentou o Vitória no Clássico Baiano e o jogo ficou em 1-1 às 20 horas. Às 21h30 tivemos Urubu e Cruzeiro no Maracanã. O Urubu venceu o Cruzeiro por 2-0. A lei do ex do técnico Leonardo Jardim prevaleceu para o lado do Urubu e não para o lado do Gerson. Infelizmente, teve um pênalti, né, a favor do Cruzeiro. Como sempre, né, cara? Porra, eu vou te contar, mas tem que ter alguma coisa no jogo deles, né, cara? Tem que ter alguma coisa, tem que ter um lance duvidoso. Teve um pênalti no Fagner, que puxaram a camisa do Fagner, derrubaram o Fagner dentro da área. Acho que foi o Samuel Lino, se eu não me engano. Samuel Lino. Acho que foi ele, cara, se eu não me engano. Derrubou o Fagner dentro da área e o VAR nos chamou, como sempre, né? Eu não vou colocar o vídeo aqui, porque, porra, não vou ficar dando ibope para essas porcaria. Mas, enfim, foi pênalti no Fagner e, mais uma vez, não dado. Eu não sei se o jogo estava 1-0, ou se ainda estava 0-0. Enfim, talvez mudaria a história da partida. E às 21h30 tivemos também Corinthians e Curitiba. O Corinthians perdeu em casa no Itaquerão por 2-0, com God of Zaga na zaga, né? O nosso grande Michael, Big Mike. E, porra, caraca, cara, é só o Vasco que não ganha do Corinthians na final. É só o Vasco que não consegue vencer
essa porcaria desse time do Corinthians e, cara, é impressionante, cara. Como é que até o Curitiba, voltando da Série B, subindo da maneira que subiu, sem merecer, consegue ganhar do Corinthians dentro da arena de Itaquera, da Neoquímica Arena, né? Porra, Ai, e o Curitiba, cara, se eu não me engano, acho que ele é quarto colocado aí com 7 pontos. Só o Vasco não consegue ganhar. É impressionante, cara. Vamos ver se hoje isso acaba, né? Hoje ainda teremos, tá? Remo e Flu-C, lá na casa do Remo, às 19 horas. Às 19h30 é a nossa vez, de passar raiva ou não. Vasco e Palmeiras. Às 20 horas, São Paulo e Chapecoense no Murumbis. E às 21h30 a rodada se encerra, né? Ou praticamente se encerra com Grêmio e Red Bull Bragantino lá na Arena do Grêmio. Lembrando mais uma vez que o jogo do Atlético Paranaense com o Botafogo foi adiado, pessoal. Olha só, vamos falar de Vasco, né, gente? Vamos falar da ficha técnica, mas antes de mais nada, quero trazer aqui algumas notícias sobre a SAF Vascaína e sobre a venda da SAF Vascaína, algumas atualizações só para deixar vocês aí melhor informados, tá? Olha, uma matéria Na Torcida Vascaínos do Leonardo Lacerda está trazendo que a comissão especial que é criada pelo Vasco da Gama, né, aquela comissão ali daqueles 8, né, daquele G8, né, se reuniu com a tal da G5 Partners na quarta-feira passada para analisar o contrato de venda da SAF do Vasco da Gama. Diz que a G5 Partners é uma empresa independente de serviços financeiros no país. Ela é especializada em gestão de patrimônio, assessoria em fusões e aquisições e reestruturação de crédito privado para famílias e empresas, tá? Então, essa G5 Partners, desde meados de 2025, a empresa tem se encarregado de buscar propostas para venda do futebol do Vasco da Gama. Então, o Vasco aí junto a essa empresa está sendo responsável por buscar aí interessados na compra do futebol do Vasco e também, né, por intermediar ali, por trabalhar no serviço ali, como é que eu vou dizer para vocês, na transição, né, da venda da SAF Vascaína pro interessado lá, que deve ser lá o Marcos Lamáquia, né? Então, a empresa aí, ela se encarrega de discutir fatores importantes do contrato e ela se reuniu aí, o Vasco tem se reunido com ela aí na última quarta-feira para dar mais um passo aí para venda da SAF Vascaína aí, para finalizar a venda da SAF Vascaína aí para o Marcos Lamáquia, mais um passo dado aí pela G5 Partners, junto aí com essa comissão que o Vasco aí formou, né? Esse G8, né, cara? Deve ser o Pedrinho lá e seus comparsas na diretoria para poder, né, analisar, para poder discutir a venda da SAF do Vasco da Gama. Por outro lado, o Lamáquia, né, solicitou a tal da UHY Bendoraites, né? Acho que é isso, Bendoraites, empresa de auditoria e consultoria. Ele solicitou uma análise do material e dos dados fornecidos pelo Vasco da Gama. Então, do outro lado ali, o Marcos Lamáquia também, né, analisando os dados fornecidos pelo Vasco da Gama, porque tem que ter uma análise, né, das duas partes, claro, da parte dele também, para ver o que ele está, onde ele está se enfiando, né, qual o tipo de negócio que ele está fazendo. A matéria diz que a apuração envolve ali salários, fluxo de caixa, metas estabelecidas, impostos e outros produtos ligados ao processo da venda da SAF. Isso daí veio uma informação do Dantesco, lá do Expresso 1923, dizendo que o Lamáquia também, pelo lado dele ali, também, né, tá analisando ali tudo que veio ali do Vasco, né, sobre informação do futebol vascaíno, e as duas partes aí se movimentando aí cada vez mais nos bastidores aí para concretizar essa venda que está bem avançado.
Deixa eu só falar uma coisa para vocês, gente. Sobre aquela informação do Fábio Azevedo de ter outra empresa, né, negociando com o Vasco, paralelamente aí ao Marcos Lamáquia, e que estaria bem avançado, né, no mesmo estágio aí do Marcos Lamáquia também. Eu entendi uma coisa, tá? Eu tô vendo gente aí que, porra, que é uma coisa contraditória, que é uma informação contraditória, porque se o Vasco está adiantado com o Marcos Lamáquia e tem outra empresa também adiantado, então não tem negócio fechado nenhum, não tem nada adiantado. Tá tudo ainda em dúvida, né? O que eu entendi é que essa empresa talvez possa comprar o Vasco junto ao Marcos Lamáquia. Os dois talvez tenham aí, divida aí parte das ações do Vasco aí, talvez eles comprem o Vasco em conjunto pelo fato do fair play financeiro atrapalhar alguma coisa na transação. Foi isso que eu entendi. Se essa informação do Fábio Azevedo for realmente verídica, foi isso que eu entendi. Porque aí o Marcos Lamáquia, a princípio, ele não ficaria como o principal investidor. Ele ficaria o investidor ali com menos de 10% ali, né? Na hora de dar algum tipo de voto, de dar algum tipo de veto. Ele não teria direito a voto, nem a veto ali no futebol do Vasco, né? Uma das coisas que o fair play financeiro implica, se ele vê ali algum conflito de interesse, já que ele é enteado da Leila Pereira, né? Então, essa empresa que vai chegar com ele é que vai ficar de frente com a parada, né, com direito de voto, com direito de veto e com mais de 10% ali para poder ter algum tipo de, como é que eu vou dizer para vocês, ter algum tipo ali de movimentação na SAF vascaína. Assim que a Leila Pereira desvincular lá do Palmeiras, no final de 2027 só, né, que ela vai se desvincular do Palmeiras, aí o Marco Lamáquia assumiria tranquilinho ali, ficava de frente. Assim eu entendo, tá? Assim eu estou entendendo. Aí eu não sei. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, que tudo no Vasco é meio obscuro. Gente, falar do jogo de hoje, né? Ficha técnica aqui para vocês, ó. Vem com a minha camisa aqui, ó. O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor, né? Para ver se a gente vira a chave hoje, tá? Então, o jogo hoje vai ser em São Januário, hoje às 19h30. Transmissão aí, ó, já vou trazer para vocês da Record, da Cazé TV e da Premier. Pela Premier, a narração vai ficar por conta do Gustavo Villani, comentários do Eric Faria e do Paulo Nunes. Na Cazé TV, a narração vai ficar por conta de Luiz Felipe Freitas, comentários de Casimiro, né, o Cazé, Dona Campos e Juliana Cabral. E na Record, a narração é do Kleber Machado, gosto dele, tá? Do Kleber Machado. Comentário do ex-jogador vascaíno também, ex-jogador do Botafogo, do São Paulo, Dodô, e também do Maurício Noriega, pessoal. Trazer aqui as escalações, olha, apaga tudo que eu falei do vídeo passado, tá? Que saíram aí 2 escalações do Vasco. Então, a provável escalação do Vasco para a partida de hoje deve ser a seguinte, ó: Léo Jardim, Paulo Henrique, Alan Saldívia, Robert Renan e Lucas Piton na lateral esquerda. O meio deve formar ali com Hugo Moura ou Cauã Barros, tá sim, tá? Hugo Moura ou Cauã Barros, Tietê, Thiago Mendes. Aí, puta que pariu, cara, Tietê. Por que não, cara? Cauã Barros e Hugo Moura, cara. Deixa o Tietê de fora, Renato. Pelo amor de Deus, se você quiser ganhar em intensidade, cara, na marcação, não escala o Tietê, cara. Por favor. Mas, enfim. Thiago Mendes como capitão do time e o Rojas fazendo o meio de campo. Não Nuno Moreira, tá? Aí eu vi vantagem, tá? Rojas como camisa 10 no meio de campo. Na frente... David e Andrés Gomes. Vamos ver essa formação do Renato aí, caseira, né? Aquela formação 4-4-2, com aquele losango ali no meio de campo, tradicional. Eu gosto, cara. Eu, particularmente, eu gosto. Olha, Thiago Mendes tá pendurado com o 2º cartão amarelo, tá? Tem que tomar cuidado aí para não ficar de fora aí da partida contra o Cruzeiro no Mineirão, no domingo. E
Carlos Cuesta, Bruno Lopes e João Vitor Mutano não foram relacionados. Bruno Lopes aí que viveu a expectativa de ser relacionado, já que treinou com o elenco principal, né, com um time, com um elenco profissional a semana inteira, mas o Renato, infelizmente, não relacionou o garoto. O Palmeiras deve vir com Carlos Miguel no gol, Kelvin, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquenez. Eu chamo ele de Piquenez. Esse desgraçado, cara, contra o Vasco, ele sempre apronta esse tal de Piquenez aí, cara. Andrés Pereira, Marlon Freitas, Alain e John Arias, Ramon Souza e Flaco Lopes. Ah, meu irmão, time reserva, tá? Time alternativo do Palmeiras. Eu tô vendo o time alternativo do Palmeiras. Os desfalques do Palmeiras são Vitor Roque, Maurício, Murilo e Paulinho. Paulinho em transição, né? Voltando de contusão, não volta agora. Vitor Roque aí sentiu dores, também tá preservado. Maurício parece que teve um corte no pé e o Maurício e o Murilo lá uma LCA, lá, ruptura do ligamento colateral do joelho, o caso mais sério deles aí. Não tem ninguém pendurado no Palmeiras e o Palmeiras vai vir com seu time titular sim, vai vir com time alternativo porcaria nenhuma. O Vasco que aguente a trozoba que o negócio vai ficar feio hoje. A arbitragem vai ficar por conta do Sávio Pereira Sampaio. Assistente número 1, Nailton Júnior de Souza Oliveira. Assistente 2, Daniel Henrique da Silva Andrade. E o VAR por conta do Diego Pombo Lopes. Esse Diego Pombo Lopes, ele é contraditório, tá? Esse cara aí, eu não sei não, meu irmão. Vou te contar, esse nome não me é estranho, eu acho que ele já aprontou pro Vasco alguma vez. Pessoal, algumas informações do Vasco aqui, tá? O Renato Gaúcho, por enquanto, ele não vai indicar contratações. Galera, antes de falar do Renato Gaúcho, sobre o Renato Gaúcho, eu tenho que falar aqui do PH, cara, que eu esqueci. Pô, desculpa mesmo, cara, foi ali uma falha, passou batido. A comissão da CBF vai estar em São Januário hoje, vendo essa partida entre Vasco e Palmeiras, e isso vai ser muito importante para o PH, tá? Porque a lateral direita aí da seleção brasileira tá com vaga aí sobrando aí, tá? Sem alternativas, uma vez que o Wanderson se machucou, tá? E parece que teve outro lateral lá também que se contundiu. Só o Éder Militão ali improvisado, né? Que vai poder atuar ali na lateral direita, que vai estar disponível. E esse jogo aí vai ser derradeiro aí para o nosso lateral direito, Paulo Henrique, tá? O PH. Então, a comissão da seleção brasileira não vai estar o Carlos Ancelotti, não. Vai estar só a comissão lá da CBF, né? Da seleção brasileira, de olho nessa partida aí entre Vasco e Palmeiras e, creio eu, principalmente em cima do PH, para ver se ele vai ser convocado aí para a Copa do Mundo ou não. Então esse jogo vai ser muito importante, né? Só depende do PH para cravar a convocação dele para a seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo. Lembrando que o PH, desde que foi convocado pela seleção brasileira, fez gol, jogou bem, caramba, 4, ele nunca mais foi o mesmo PH de sempre lá do nosso Vasco da Gama. Então vamos ver aí como é que vai ser o Paulo Henrique hoje. Tomara que ele arrebente, né? Que ele faça bonito aí também para poder ser convocado aí pela seleção brasileira. Segue o vídeo aí adiante. No atual momento, tá? A não ser que venha ali uma oportunidade de mercado, alguém que estiver boiando aí sem contrato e foi interessante e suprir alguma carência do Vasco da Gama, principalmente na volância, né, que o Vasco está precisando, aí sim o Vasco vai contratar. Fora isso, não, tá? Fora isso, só na janela do meio do ano que o Vasco vai ao mercado lá para fazer alguma correção de alguma coisa que está faltando, no caso, cabeça de área, meia, jogador pelo lado, alguma coisa do tipo ali, zagueiro, né, que também está precisando, está com uma carência terrível. E então, por enquanto, o Renato não pediu nada, só na segunda janela que ele vai indicar alguma coisa. Olha, o Coutinho parece que rejeitou uma proposta da MLS, a primeira proposta que veio lá do futebol americano, né, da Major League, e o Coutinho rejeitou e diz, cara, o Bruno Andrade falou aí que as duas opções do Coutinho ou é jogar na Liga Americana ou então se aposentar. Então o Coutinho tá curtindo a vida dele adoidado,
tá indo para a praia com a mulher dele, com a família dele, com os amigos dele, tá aproveitando lá o dinheiro que ele tem, né? Porque ele tá muito deprimido, realmente, ele precisa se distrair. Então, por enquanto, Coutinho nada. Eu acho que o Coutinho vai tomar conta do shopping dele lá em Búzios, shopping dele lá que ele construiu lá na cidade de Búzios, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, vai virar empresário e vai se aposentar do futebol. Eu dou uma força, cara, tanto para ele quanto para o menino Ney, para o Neymar, né? Também vai comprar um comércio lá, uma loja lá de ferragem, alguma coisa do tipo, vai trabalhar com comércio, Neymar, e larga o futebol, que também não está mais interessado em jogar bola, não. Olha, galera, o Gabriel Peck continua rendendo grana pro Vasco da Gama, tá? O Gabriel Peck fez aí um hat-trick aí pela CONCACAF Champions Cup, né? E agora tá com 34 gols pelo Los Angeles Galaxy, e o Vasco vai receber 340 mil dólares. Isso aí dá em torno de 1,7 milhões de reais. O Gabriel Peck ainda rendendo aí uma grana bacana pro Vasco da Gama com os gols que ele tá fazendo lá pelo Los Angeles Galaxy, lá, time lá da Major League, da Liga Americana, tá? Olha, para finalizar aqui, uma informação curiosa: o ministro André Mendonça, ministro do STF, André Mendonça, foi presenteado aí com a camisa autografada por todo o elenco vascaíno pelo vice-presidente de Relações Institucionais do clube, o tal do Alexandre Cordeiro Macedo, durante o evento lá em Frankfurt, na Alemanha, sobre o fair play financeiro. Então tá aí o ministro STF, André Mendonça, recebendo uma camisa do Vasco autografada por todo o elenco. Nem sabia que ele era vascaíno, mas enfim, né? Lá o tal do presidente de Relações Institucionais do clube, o tal do Alexandre Cordeiro Macedo, né? Durante o fair play financeiro lá em Frankfurt, na Alemanha, presenteando aí o nosso queridíssimo ministro André Mendonça, ministro do STF. Pessoal, as informações são essas. Mais tarde eu volto. Olha, eu vou ver se eu faço uma live hoje, a primeira live do canal, tá? Já passamos de 1.000 inscritos, estamos já com mais de 1.300. Às vezes eu faço uma live no canal aí, uma live de estreia aí com esse jogo Vasco Palmeiras. Eu vou ver, tá? Não tenho certeza não, que aqui em casa é muito complicado, cara. O jogo é 7h30, 19h30, né? A minha mãe fica acordada, fica falando no meio da live, o caramba 4. É muito complicado aqui em casa, cara. É muito complicado. Eu não tenho uma televisão aqui no meu quarto para acompanhar o jogo e fazer a live. Se eu tivesse, seria mais fácil, né? Mas infelizmente eu não tenho. Se eu não fizer a live, eu venho com vídeo de pós-jogo, normalmente, como eu sempre venho, tanto por bem quanto por mal. Desejo a vocês aí uma quinta-feira abençoada, que a gente possa ganhar mais tarde e espantar essa zica de vez. Fique com Deus, saudações vascaínas, eu fui.